Eu aprendi o espiritismo primeiro com o Chico, depois na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Dentro da federação, eu tive um grande mestre que os espíritas talvez não compreendam o alcance dessa figura no movimento espírita de São Paulo, que é diferente do movimento espírita do resto do Brasil. Não sei se os espíritas compreendem isso, mas a Federação Espírita de São Paulo se tornou o maior centro espírita do mundo. Teve época aí que as escolas da federação tinham 12 mil alunos, era maior que a USP. Uau. Teve uma presença no... o espiritismo se tornou a terceira religião do Brasil, com pouco mais de 40 anos de vida em São Paulo. Ficou o maior centro espírita aqui. Então, em pouco tempo ela se... Pena que isso se perdeu por parte da incúria, talvez, de nós, trabalhadores espíritas, mas, enfim, eu quero tentar mostrar erros para a gente tentar corrigir, se for possível, né? Eu acho que não é crítica a ninguém especificamente. Quando o movimento espírita começou no Brasil, ele começou através dos estudos dos livros de Kardec, livro dos espíritos, a coisa toda. O espiritismo veio para o Brasil na corte de Dom João VI. Né? E depois, na época de Dom Pedro II, ela foi se propagando. Dom Pedro II era um cara muito espiritualizado, ele abriu as portas, inclusive para o Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes chegou a ser governador do Rio de Janeiro e ele se declarou espírita numa tribuna, né, oficial, mostrando que quanto o espiritismo era prestigiado na elite brasileira, na corte brasileira, né? Depois o movimento espírita ele foi para a Bahia, depois foi para Minas Gerais, né? Evoluiu muito. Lá em Minas foi com Eurípides Barçanufo, e na Bahia foi com... agora eu não lembro o nome dele. Era Menezes também. Bom, aí o que aconteceu? Com a entrada do Chico no meio espírita, ele começou a psicografar sem ser espírita. O Chico começou, era um moleque, recebia espírito, não sabia nem o que estava fazendo, começou a produzir livro, né, mediunicamente. Os espíritas ficaram de olho, principalmente quando começou a receber psicografia de Humberto de Campos, todo mundo foi para cima do Chico. Pô, esse cara é uma autoridade brasileira, fez parte da Academia Brasileira de Letras, como é que esse cara aí está recebendo essas coisas, né? E todo mundo ficou de olho no Chico, aí a família de Humberto de Campos entrou com um processo para exigir os direitos autorais da obra de Humberto de Campos, acho que todo mundo sabe disso, né? E quando foi para os tribunais, os tiveram que abortar o processo porque ficou uma questão muito complicada. O catolicismo ainda mandava na religião, né? Se autorizasse, autenticasse Humberto de Campos como autor dos livros, estava autenticada a mediunidade e sancionando o espiritismo por automatismo, né? Então a justiça ficou entre a igreja e a psicografia. Acabou, olha, guarda esse processo aí, não é muito complicado, a igreja vai chiar. E aí abortaram. Nesse tempo, depois que o Chico começou a criar, digamos assim, credibilidade com a sua obra, porque as pessoas liam e tinha ressonância espiritual muito forte com as obras que eram produzidas. Eu li um livro do Chico e falei, pô, isso aqui é verdade. É diferente do Kardec, que comprovava cientificamente. A credibilidade do Chico não veio pela fenomenologia, ela veio pela ressonância espiritual no coração das pessoas. É aquelas sementes que Jesus plantou que começaram a criar ressonância com aquilo que o Chico estava produzindo, escrevendo. Então, é um processo diferente de credibilidade. Kardec tinha credibilidade por ter a ciência a favor dele. O Chico adquiriu credibilidade porque as pessoas viam que aquilo tinha a ver com a vida delas.
que era a ressonância espiritual da coisa. Então é outro tipo de revelação espiritual, uma revelação baseada no método dedutivo, você deduz que aquilo é verdade, e o outro é pelo método indutivo, você recebe uma comunicação e vê que aquilo não tem contestação. É fluida, né? Ela ressoa com o que você sente, não com o que você sabe. Aí você dá credibilidade pela ressonância. É incrível isso, né? Pouca gente se atém a isso.